Oi, Cris. Olá, Tudo bom? Tá me escutando bem? tô sim. E você me escuta? Tá ótimo. Uhum. Vamos ver se a internet ajuda, porque esses dias tá difícil, hein? Muito, muito. Semana passada foi muito difícil fazer uma live. Eu fui pro YouTube e o YouTube funcionou. Ah, boa dica. A gente aprendendo sempre, né? É isso aí. Vamos lá, eu vou apresentar você para quem não te conhece. Bom, a Cris, ela é formada dentista, mas aí seguiu o rumo da carreira executiva, fez MBA em gestão, fez outros cursos na GV, inclusive de mediação de conflitos, é isso, né, Cris? Isso. E foi professora lá também. Hoje ela tem a consultoria dela, já tem 9 anos, e ajuda muitos profissionais de saúde, tanto para resolver questões de carreira, quanto para resolver questões do próprio negócio, né? E hoje a Exatamente gente vai isso. falar aí do assunto que ela é craque, que é a transição de carreira, os novos modelos de trabalho, inovação, decisão e propósito. E o tema é ótimo, né, Cris? Porque eu estou vendo muitos colegas mesmo que se pegaram aí na pandemia repensando a profissão. Muitos até pensando em desistir, largar a profissão, mas aí se pegam naquele ponto de, tipo, eu só sei fazer isso. E agora, né? Eu acho que tem muita gente que desiste de mudar de carreira porque acham que só sabe fazer uma coisa só, né? Exatamente. É isso mesmo. É E isso como é mesmo. que a gente pode ajudar eles? E aí é nesses momentos que eles te procuram, né? E eu acho que fica legal assim eu contar uma historinha para daí dar até Ótimo. por que que eu cheguei nesse ponto e por que que tem sentido para mim o que eu faço, né? E daí a gente vai chegar na questão do propósito, né? Há um tempo atrás, o colégio dos meus filhos me convidou para eu ir falar no fórum de profissões. E daí foi muito engraçado, porque daí eu fui para falar sobre a carreira na odontologia, não exatamente, para outra carreira, porque ainda hoje nas escolas tem aquela coisa, o que você vai ser para o resto da sua vida, né? E eu acho Uhum. que é justamente isso que a gente tem que, às vezes, questionar, e não tem erro nenhum em a gente olhar e falar assim: poxa, será que eu posso mudar? E daí eu fiquei pensando nisso e eu achei interessante uma comparação assim: eu me sinto ou eu me vejo como o miolo de um sanduíche, né? Onde uma parte do sanduíche foram as gerações dos nossos pais, de alguns colegas que eu tive ao longo da carreira, alguns chefes, que foram. A vida era um único caminho, né? Era fazer uma carreira, Uhum. você escolhia aquilo na hora da graduação e a vida inteira você trilhava aquilo numa empresa, sempre na mesma empresa, porque mudar de empresa não era legal. Sim. E hoje em dia, quando eu falo assim que eu sou o sanduíche desse o miolo desse sanduíche, porque hoje os estudos mostram que nossos filhos, as novas gerações, vão ter até 8 formações, né? Então, assim, são Uhum. coisas muito diferentes. E daí, como é que a gente se encaixa nesse meio de caminho, né? Então, por isso que eu falo da historinha, que é interessante. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Desde pequena eu falava, eu quero ser médica, eu quero trabalhar na saúde, enfim, sempre gostei. Era eu que fazia os curativos em casa e nunca tive medo. E daí, na época, né, era colegial, não era ensino médio, eu fiz biológicas naquele tempo, adorava todas as matérias, mas chegou na hora do vestibular e não dava, não tinha uma família que, né, pudesse me suportar financeiramente, tudo, e lá fui eu trabalhar. Me formei secretária executiva num curso e fui trabalhar. E num certo dia, conversando com o dentista, ele falou: Cris, mas por que você não faz odonto? Eu falei: puxa, mas eu não posso, né? Não dá. Ele: não pode, olha, na USP é assim, ali é assim, assim. Eu falei: nossa, que legal, então vamos embora, né? E fui, estudei e fiz. E foram 5 anos atoladíssimos, super difíceis.
Eu gosto de contar que no primeiro ano eu fui direto para a segunda época em anatomia e bioquímica. E daí eu tirei férias porque eu trabalhava e estudava. Eu tirei férias, eu fiquei 30 dias dentro do laboratório de anatomia, comendo Nossa, ali junto com as peças, né? aquele Porque cheiro. eu não podia perder essa oportunidade, eu não podia ficar, né, levar matéria, não dava. Então, eu me esforcei, passei e nunca mais eu fiquei nada, né? Foi, assim, 5 anos bem divertidos, eu falo. E aí, quando chega na hora de clinicar, daí eu fui clinicar, você fala, e aí, né? A gente não tinha preparo nenhum, como até hoje a gente tem pouco preparo na área da Muito saúde em pouco. geral, tá? Não somos só nós, dentistas, que temos essa dificuldade, não. É geral. E a gente vai para o mundo sem saber exatamente o que. Se vai ser pessoa física, pessoa jurídica, como que eu Sim. vou atender, qual vai ser meu público. Eu lembro que a minha turma, o nosso negócio era assim, qual equipe que a gente ia comprar. E sem pensar quem que a gente ia atender, né? E daí, quando eu estou lá na clínica, eu cliniquei por 7 anos. Alguma coisa me falava, Cris, não é isso, não é isso, não tá legal. Eu me sentia sozinha, isso a gente não sabia, não tinha esse experimento na Uhum. graduação. E daí um dia eu falei assim, não, não dá. Eu ainda fui assaltada, assim, uma série de Nossa. fatores me ajudaram a, não, muda. E eu mudei. O que que eu fiz? Eu voltei para minha outra área, que era ser secretária. Eu entrei na American Express, na parte de cartões. E comecei a fazer carreira. Daí deixei de ser secretária, fui para a área de produtos e fui. Foram 20 anos me especializando, virei executiva nesse segmento. E um dia, quando estou lá eu fazendo o MBA, eu falei, poxa, por que não trazer todo esse conhecimento do mundo corporativo, das estruturas das empresas, porque eu atendia às necessidades das empresas. Por que não Sim. trazer para a saúde? E lá fui eu, mais uma vez, mudar a minha Mudar. carreira. Então, eu já Uau. tinha sido secretária, fui dentista, depois eu fui executiva na área de meios de pagamento, área financeira, e depois Uhum. eu falei, não, vou abrir o meu negócio. Então, voltando para aquela situação da escola dos meus filhos, lá estava eu falando de uma carreira completamente diferente, porque não foi uma carreira linear, e eu já escutei muitas vezes, muita gente falando assim, poxa, Cris, você perdeu dinheiro fazendo odonto, né? Poxa, foram 5 anos perdidos. E daí hoje eu olho para trás e falo assim, não, nada, nada foi perdido, né? Nenhuma das Uhum. experiências, todas elas me ajudaram. E uma das coisas, quando a gente, daí, olhando para agora, então, esse modelo da minha vida, que foi diferente de muitos colegas meus, tanto dentistas, como também no mundo Uhum. executivo, né? Essa mudança de atividades e tudo, hoje eu olho para trás e eu falo, eu sou feliz no que eu faço, eu gosto do que eu faço, a mentoria, o direcionamento de carreiras, o ajudar a estruturar os negócios, é uma coisa que me encanta, sabe? Eu faço, quando a gente fala assim, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Sim. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de olhar para dentro daquilo que a gente ama, aquilo que a gente não ama e falar assim, vou mudar. E o mudar não é fácil. Eu posso Não. garantir que assim, é um processo difícil, né? É sofrido. A gente tem muito, por isso até que a gente colocou aí, né, a questão também de decisão, porque tem hora que você tem que Sim. tomar uma decisão. E tomar Uhum. decisão significa que você vai abraçar alguma coisa e você vai deixar outra, É abrir né? mão de outra coisa. É. Uhum. E às vezes é difícil, né? Porque vou dar o exemplo da minha carreira lá como executiva. Eu tinha carro da empresa, eu tinha gasolina paga, eu tinha os melhores planos de saúde e eu abri mão de tudo isso. Dizer que é fácil, dizer que a família não sofre junto, sofre. Ó. Mas você tem uma outra qualidade de vida. Não significa que você trabalha menos, Pelo não, de contrário, né, jeito Cris? nenhum. Pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Mas é uma coisa que
conclui que é diferente, né? Faz Então, sentido, daí o né? pessoal fala, daí você fala assim, então você não gostava do que você fazia? Não é isso. Não é engraçado, né? Eu fui crescendo na carreira e tudo. Eu gostava do que eu estava fazendo, eu curtia tudo, mas às vezes o preço que você tem que pagar por isso, às vezes não compensa a balança, né? Da Uhum. satisfação, ela não é tão grande que compense os sacrifícios que você tem que fazer. E na parte, quando você está no mundo corporativo, você tem que abrir muito a mão da sua família, do convívio. É um outro estilo de vida, né? Não está Uhum. errado, mas é diferente. Então a gente tem que saber o que satisfaz a gente, aquilo que tem sentido, eu acho. O que que você sentiu, Cris, na hora de eu acho que eu tenho que mudar? Teve alguma situação específica, assim, cai a chavinha ali em algum momento de que, olha, realmente eu tenho que mudar? Olha, foi uma coisa muito interessante para mim. Foi assim, sabe, algumas ideias que vinham e depois elas se repetiam. E eu ficava, caramba, por que que eu estou pensando nisso, né? Tá. Uhum. E, e daí teve. É engraçado que eu sonhei literalmente com essa questão de mudar, de ter uma empresa. Tanto que o primeiro símbolo da Symphony era uma borboleta, porque para mim tinha um Nossa, significado do transformação. da transformação e do equilíbrio, né? Eu falo assim, a borboleta, ela tem aquela coisa do voo, do equilíbrio, da delicadeza, da sutileza, mas tem todo um processo aí de transformação também. E veio num sonho, o trabalho de conclusão do MBA foi muito importante, porque a gente teve que montar uma empresa, né? Foi um TCC Uhum. diferente, a gente fez em grupo, e, e isso foi assim, sabe aquele empurrão, aquela coisa que você fala, puxa, deixa eu olhar isso com mais atenção. E daí eu continuei, continuava no corporativo e fui estruturando. Então eu abri a empresa, eu fui conversando com as pessoas. Até ontem eu fiz a entrevista com meus primeiros clientes, está lá no YouTube. Ah, De que 10 legal. anos atrás, eu era cliente, eu era paciente deles, era uma clínica de fisioterapia. E eles apostaram, eu fui conversando o que que eu estava fazendo, o que que eu queria fazer, qual era o meu sonho, qual era o propósito. E eles, Cris, vem fazer com a gente, ajuda a gente aqui. Eles foram meus primeiros clientes e foi muito legal. Olha, que legal. Foi uma transição não fácil, não foi fácil, né? E até no meio do caminho eu voltei para o corporativo, fiquei mais 3 a 4 anos. E quando eu saí novamente, eu falei, não, não volto, agora eu não volto para o corporativo. Caramba, E você saiu e voltou. Saiu para eu empreender e voltou. voltei, porque veio a crise lá de 2013 e tudo, e surgiu essa oportunidade, eu recebi um convite, eu voltei. E tudo bem, valeu a pena, até Uhum. para reforçar a questão que não era exatamente aquilo, né? Foi um trabalho desafiador, foi um projeto muito grande, muito legal, mas não. Tanto é que uns meses antes de eu sair, eu estava conversando com a diretora de RH e ela falando, Cris, a tua energia está maior do que aqui. Porque eu já estava trabalhando de novo, retomar, né? Ela falou assim: você está com a cabeça no outro lugar, você está com outra energia, outro sorriso, ela vai atrás dos seus sonhos, né? E deu certo, saí. Nessa saída, eu ainda até me questionei se eu voltaria a clinicar, porque Nossa, e daí eu fui conversar com colegas para ver o dia a dia da clínica. No CIOSP daquele ano, eu ainda fui estudar um pouco mais a questão da dor, porque estava começando o negócio do Botox para aplicação em dor. Mas daí eu conversando com os colegas, eu falei, gente, eu vou voltar para aquilo que não tem sentido para mim, que é estar uhum. fechada dentro da clínica, né? Sozinha. Eu, Uhum. sozinha. Então vamos lá, volta e foi começar de novo. E daí eu posso dizer que eu não me arrependo de nenhuma vírgula desse movimento, né? E daí voltando lá para o Fórum de Profissões, foi muito legal porque
eu falo, o que eu passei para os adolescentes, assim, que a gente não precisa se cobrar uma definição de vida, ainda mais agora que a gente tem uma perspectiva de vida de 80 anos, Sim. 90 anos. Muitos dos que estão agora adolescentes vão passar os 100 anos com facilidade, que a gente tem muito chão pela frente, tem muito. Então você não precisa se amarrar em alguma coisa e falar, nossa, eu tenho que carregar esse peso, porque às vezes vira um peso, Sim. carregar isso para o resto da vida e ai, não tem opção, né? E Uhum. daí até hoje em dia eu tenho eu estou fazendo uma mentoria com uma dentista e a gente está discutindo isso, né? Até a retomada das atividades, como que ela vai fazer, o que para ela tem mais sentido atender. Então, é um processo de construção que é tão gostoso de fazer, porque daí você vê o outro profissional florescendo, assim, você vê que Legal. você ajuda a pessoa, o profissional a encontrar o sentido da profissão, da vida. E daí, nesse caso, né, a gente está trabalhando a comunicação com a carteira de clientes que ela tem. Ela nunca se expôs nas mídias, e daí entrou pandemia. Ó, Ela falou, não é agora que eu vou para a mídia. Então, a gente fez todo um trabalho para ela reforçar o trabalho com a carteira de pacientes que ela já tem. uhum. Daí o remodelar o atendimento, e ela divide a clínica com familiares, né? Então a relação entre os familiares também foi repensada, como é que eles iam dividir o espaço, o que tinha sentido para ela fazer, como é que eles iam interagir. Então, é um processo que a gente vai construindo, a gente faz uma análise inicial, pensa quais os pontos principais, ou a gente vai passar por todos os pilares da gestão, ou aqueles que têm mais sentido naquele momento, né? Uhum. Então é um processo de construção onde você vai interagindo, vai dando ideias. Então, assim, é muito gostoso. Isso quando a gente está falando da mentoria, né? Então tem a mentoria, tem a consultoria e tem os cursos, né? Uhum. Então, aí a gente tá, daí entra no item lá que a gente falou da inovação, né? De novo, a gente está inovando agora, porque Sim. muito que era Forçadamente. forçadamente, né? Muito que era de curso presencial, agora a gente Sim. tem que fazer no online, né? Então, e é gostoso. Eu acho que a graça da vida é a gente ter essa coisa de aprender, de fazer diferente, né? Isso renova a gente, Sim. né? Dá uma outra energia, dá um outro pique. Então lá tô eu nas Desafio, lives, né? o desafio, né? Da gente se E colocar no desafio, né, Cris? é a gente se colocar, porque É. ninguém vai fazer por nós. Ninguém Uhum. vai. E daí eu acho que foi até uma coisa, um aprendizado lá atrás meu, que de esperar, nossa, eu vou fazer uma parceria, ou eu vou chamar uma pessoa. O sonho é meu, a vontade é minha. Então eu posso buscar pessoas que me apoiem, Perfeito. que vão me ajudar, né, profissionalmente. Às vezes a família, quando entende, porque você está fazendo também, é um apoio super importante, mas a decisão é sua e só sua, né? Uhum. Então, às vezes dá medo, e lógico que dá medo, né? Não é, nossa, vamos embora que vai dar tudo certo. Não é, a gente vai experimentando, Sim. e quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente se organiza, mais fácil é esse processo, né? Mas Uhum. agora na pandemia, por exemplo, não deu tempo para muito planejamento, Ninguém se né? Porque planejou, a gente foi empurrado para essa situação. não. Mas não deixa de ser uma oportunidade, né? E por isso que daí a gente fala de inovar, de ver o que a gente pode fazer de diferente. O inovar não é, nossa, eu vou criar uma coisa completamente do zero e você super criativo. Não, às vezes é algo que já existe e você vai Uhum. mudar para ser mais produtivo, para reduzir custos, enfim, para aquilo que está doendo mais naquele momento e você vai ver
como aliviar aquela dor, e daí você vai pensando em possibilidades, você está tendo um pensamento inovador, quando você busca algo novo para uma situação que já não é tão nova assim, né? Uhum. E uma das coisas, daí nisso tudo, eu tô falando pra caramba, né? Não, pode falar. Qualquer coisa você vai me interrompendo aí. Pode falar. E nessa trajetória toda, daí quando a gente fala de propósito, eu cada vez mais eu tenho estudado, e é algo que eu adoro fazer, eu tenho ido muito para o lado de entender o pensamento, né? O nosso pensamento, o cérebro. A gente fala muito hoje em dia em neurociência. Eu Sim. tenho estudado bastante, eu faço parte de grupos de estudo, porque cada vez mais a gente entende que os negócios, isso também está já indo para o entendimento do mundo dos negócios, da estruturação, que a gente vai dar certo, vai prosperar, vai crescer aquilo que a gente acredita e que tem sentido na vida da gente, né? Você fazer pelo dinheiro, né? E eu lembro de colegas lá atrás e ao longo da trajetória, muitos que assim, eu quero ganhar dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro, ele não vem. Ele Uhum. vem quando ele está embasado em algum objetivo maior, em aquilo que você acredita e você colocar aquilo no seu, é, na sua energia, no seu jeito de trabalhar, né? Então, isso Uhum. faz toda a diferença. E estudando isso cada vez mais, eu tenho trazido isso para o dia a dia, para aplicar, para ajudar, porque faz realmente muita diferença, né, no Que resultado legal. dos negócios, né? Então, quando a gente fala assim, você quer ganhar mais? Não é só mudando as contas, é você mudando o seu jeito de entender por que que as contas existem, né? É diferente o olhar, Que né? interessante, né? E no meu processo aí de sair da cadeira, né, sair do mocho e ir para a gestão, que vinha para mim, né? Eu sempre quis trabalhar com mais pessoas, sabe? Quando eu me imaginei eu no consultório, e comecei como você, assim, atendendo sozinha no consultório, sem auxiliar, sem ninguém. Mas eu sempre tinha para mim que eu queria trabalhar com uma equipe, sabe? Sempre pensei em eu trabalhando com uma equipe de colegas. E a coisa foi vindo, né? Então, o meu propósito era trabalhar com colegas. Mas por a equipe crescer e tal, eu acabei saindo e indo para a gestão, fui encaminhada assim para a gestão naturalmente, adorei. E aí, com o modelo, mudei o modelo de negócio, né? Cada vez mais trazendo outros colegas, fiz um modelo que fazia sentido para mim, mas sempre com essa vontade de estar em equipe, sabe? Tipo, e ajudar, o que eu vejo mais hoje, assim, é ajudar colegas dentistas, não só os que estão comigo hoje, né, na minha equipe, mas o que eu fico é como é que eu posso ajudar os outros colegas? E aí veio a ideia de, poxa, se eu fiz um modelo funcionando para mim, por que não esse modelo não ajudar outros dentistas, sabe? E aí o negócio começa a tomar uma proporção maior, mas sempre dentro do mesmo propósito, né? Poxa, eu quero ajudar colegas dentistas. Só que toma uma proporção maior, né? Mas, e é isso, Cris. A gente nunca pensei, quero ganhar dinheiro, assim. Eu sabia que, de uma maneira ou outra, ia Queria. vir. É, Aham. vai vir. Claro, a gente tem que ficar preocupado, porque o negócio depende do dinheiro, a gente precisa entrar dinheiro, mas nunca foi o propósito, né? Esse propósito era, primeiro, ter uma equipe trabalhando comigo, um lugar onde eu, sabe, me sentisse bem trabalhando com os colegas que eu quisesse trazer. E aí o negócio foi ficando maior, sabe? Mas é legal quando você sente isso, porque tudo que você faz parece que as coisas vão se encaixando, sabe? E, né, e as Exatamente. coisas vão acontecendo, e você vai falar assim, poxa, era isso então, ó, é aqui que eu vou para conseguir ajudar mais gente, sabe? E é Não, é legal, porque isso aí você não mesmo. se sente com peso, né? Tipo, também não é
trabalho. Ah, eu trabalho segunda a domingo, mas assim, não é um peso, não tem um peso do trabalho, assim, porque é o que te movimenta, né? Eu acho que deve ser igual quando você percebeu que, olha, né, quando perceberam em você que seu olho estava brilhando mais com outras ideias, eu acho que é isso, né? Não, é isso mesmo. E você falou uma coisa super importante, Eliana. Agora é uma hora que, quando a gente fala de novos modelos de trabalho, para nós dentistas, é uma época muito interessante de pensar nisso, de quebrar paradigmas, de falar assim, o que que eu posso fazer diferente? Então, o modelo colaborativo de trabalho, a otimização dos espaços, Uhum. tem muito mais sentido agora, né? E por que não? Eu acho que uma pergunta que a gente sempre deve fazer é por que não fazer? Por que não experimentar, né? Por Eu que não? gosto, Boa. Uhum. sempre me norteou assim, eu prefiro me arrepender do que eu tentei. Não é arrepender assim, mas assim, eu prefiro tentar do que depois ficar, ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse. Não, eu tentei e eu vi que Uhum. não funcionava. Ou não, eu vi que funcionava, né? Uhum. Daí vai ter gente que vai falar assim, mas Cris, mas daí você vai pôr em risco os seus bens, a sua família, as suas coisas. Acho que para isso que a gente tem a questão, como você falou, você foi estudar gestão, eu também. A gente sabe que tem que ter você não põe todas as fichas, você vê Sim, saídas, você faz uma análise de risco, né? Não é uma coisa assim, impensada, né? Eu acho que isso sim, que é tem que ter importante, né? uhum. Quando você Tudo está com falando aí de planejamento. trabalho. Exatamente, isso é a base de tudo, Sim. né? Eu brinco em algumas vezes que eu fiz live, tudo que eu falo assim, é igual quando a gente, no final do ano, a gente vira e fala assim, no próximo ano eu quero ser feliz, quero ganhar dinheiro e quero ter saúde. Daí você fala, tá, mas como? Né? Porque só falar isso não basta. Você tem que pensar como que você vai ganhar saúde, se você vai fazer exercício, se vai ser alimentação, se vai ser um sono regular. Você quer dinheiro? Tá, como? Né? De que Uhum. forma? Ele não vai cair um saco de dinheiro na cabeça do nada. Então, quando a gente deseja alguma coisa, a gente precisa pensar em como chegar nisso, né? Em como fazer probabilidades, pensar em riscos, em situações, e ir atrás. Por isso, também, uma outra coisa que é fundamental e a gente da saúde não gosta de fazer, a maioria, é networking, é É conversar com outras verdade. pessoas, É a né? parte mais legal. É a parte mais legal. Eu sempre falo que eu não sou Ah, fã de café, mas eu nunca recusei um café. Vamos tomar um café? Vamos. Eu sou a primeira pessoa para convidar para um café. Porque é a hora que você troca ideia, você interage, você conhece outras experiências. Isso é muito rico, né? uhum. Então, e a gente não tem, eu acho que a gente, como dentista, eu acho que a gente tem algumas questões, eu ainda continuo com a minha turma lá vai fazer 30 anos daqui a pouco que eu me formei, faz um tempinho, né? E a gente ainda tem algumas questões que a gente lida muito mal, né? Que é a questão de cobrar pelos nossos serviços, a Sim. questão de achar que o outro colega nossa, concorrente vai levar meus pacientes, né? A gente trabalha muito movido pelo medo, pela escassez, pelo pensamento de escassez, em vez de pensar, no que eu posso fazer diferente, colaborativamente, porque só isso Uhum. vai fortalecer. E a gente está vendo isso agora. Na pandemia, quanto que nós, dentistas, estamos atrasados em relação ao teleatendimento, ao Nossa, é verdade. telemonitoramento, não é verdade? Uhum. E por quê? Porque nós estamos desunidos, a gente não vê que o nosso colega, ele é um colega, e que a gente tem muita oportunidade de construir as coisas juntos, de ser mais fortes, né? E não aquela Uhum. coisa, nossa, ó,
eu não vou cobrar porque o outro cobra, né? Então, o meu diferencial vai ser não cobrar. E não, isso a gente acaba prejudicando a todos, não é só o outro que vai perder o paciente, a gente também, porque a gente não se valoriza, né? Uhum, Então, uhum. é algo, não sei se tem sentido, você que está aí até mais na clínica, né? Quando você vê Né, bastante colegas total. ali, é algo que a gente precisa repensar, refletir. Sim. Mas sabe o que eu acho Quando legal? Eu não sei se por causa da pandemia, eu vejo que, por exemplo, eu estou sendo, pelo Instagram e tal, eu vejo que eu estou sendo mais solicitada até por colegas que são de outros estados, tal, a querer me trocar mais ideias, assim, sabe? Eu acho que eles estão sendo, a gente está sendo forçado, né? Mesmo quem não estava acostumado a isso, eu acho que está perdendo a vergonha, se é que se era vergonha ou não, mas de abordar, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, tipo, colegas do Rio de Janeiro, de outros estados, e com uma abordagem assim, olha, eu vi sua clínica, eu gostaria de conversar com você, como a gente é de outro lugar, a gente não é concorrente, com esse medo, assim, sabe? Tipo, vou abordar ela, mas como é que eu vou abordar, né? Tipo, não tem isso, né? Tipo, aborda mesmo seu colega, né? Quer trocar alguma ideia? No máximo que vai receber é um não. Mas acho que tem muita coisa para a gente ganhar a hora que a gente vai atrás e compartilha, né? Uma experiência e tal. E daí a gente vai falar, nossa, mas o mercado é pequeno, é muito dentista para pouco paciente. Então, assim, por isso que a gente tem que realmente olhar para a nossa atividade e falar assim, o que exatamente eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Porque dessa forma você vai focar sua energia, o seu Uhum. melhor e você vai atrair os clientes que têm sentido para você, dentro daquilo que você quer se propor, né, ao público que você quer atender. É, vai ter concorrência? Vai, ainda bem. A gente tem que olhar de uma forma positiva a concorrência para ver o que está surgindo de novo, o que eu posso fazer melhor. E uma coisa que a gente está falando muito nesse período também, que as pessoas, de modo geral, vão valorizar muito mais o acolhimento, o, não só a técnica, porque a técnica a gente tem que ser bom, né? Não tem É dúvida. obrigação. Uhum. É obrigação, você tem que ser exímio, você tem que ser muito bom no que você faz. E o que vai diferenciar, então? É a forma que você acolhe, a forma que você interage, ou como que você cuida no sentido mais amplo da palavra, do seu paciente, né? Uhum. Isso vai fazer toda a diferença. As pessoas cada vez mais, a gente está caminhando para a tecnologia cada vez mais, mas o que as pessoas precisam é o acolhimento, é a relação, né? Então, quem tiver esse diferencial, quem se realmente dedicar a entender o seu paciente ser humano e quais são as necessidades dele, ele vai se sobressair. Eu não tenho dúvida Uhum. disso, né? Com certeza. Então, E acho que tem começa na aí recepção, né, Cris? em Na... tudo. Eu até Uhum. eu tô vou falar agora também o que a pandemia me provocou aí. Primeiro, eu fui para as lives, mas eu já fazia lives desde 2018 e daí, quando eu cheguei para me colocar para o mercado, eu estou aqui fazendo live, vou fazer mentoria online para profissionais da saúde, porque eu atendo profissionais da saúde de modo geral, não só dentistas, são médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? A necessidade ela é comum a todos nós profissionais da saúde, é igual, né? Essa questão da gestão. Uhum. Então eu fui me colocar à disposição e as pessoas, de modo geral, o público leigo, né, os pacientes, começaram a interagir comigo. Cris, eu estou precisando de ajuda, eu estou com dor fisicamente, até pessoas com dores físicas vieram falar comigo. Outros, eu estou com medo, eu estou ansiosa, o que está acontecendo? E daí isso me deu um. Daí eu comecei a falar, poxa, por que não?
fazer as lives, né? Por que não falar para o público? Porque daí é também a gente olhar para a Exato. gente e a gente com muita, eu acho que com humildade, né? A gente saber o nosso lugar, né? Aham. O que que eu posso contribuir? O que que eu posso fazer? E eu sei que eu tenho essa facilidade de falar em público, né? Eu falei, por que não trazer temas amplos que falem de saúde para as pessoas, que tragam serenidade, que tragam informações. E daí o que que aconteceu? Eu tendo esse leque maior de contato dentro da área de saúde, eu estou trazendo ou antigos clientes, ou parceiros, pessoas que eu fui conhecendo ao longo da trajetória e trazendo assuntos que sejam relevantes para a gente, de um modo geral, para nós pessoas, né? Para nós seres humanos, Sim, numa época de tanta incerteza. E isso está gerando um movimento tão legal para a própria área da saúde, porque, para você ter ideia, eu estou com agenda até final de agosto das lives uau. fechadas e trazendo os mais variados temas. E daí o pessoal fala, Cris, e daí o que, que isso tem a ver com o teu trabalho? O que, que tem a ver com o meu trabalho? Está me dando muito mais argumentos, me dando mais facilidade para me comunicar, e daí eu estou transformando todo esse conhecimento em cursos online. Né? Então, eu estou gravando cursos para quem trabalha no atendimento, você falou aqui da recepção, né, Uhum. do pessoal do atendimento, porque é um público que necessita muito de treinamento, de capacitação. Então, vamos atender esse público, vamos levar noções de gestão. Então, assim, a gente tem que ver a oportunidade e fazer. Daí eu me perguntava, mas Cris, por quê? Será que eu vou fazer com isso? E por que que deu tão certo falar para as pessoas, né? Algum motivo tem. Eu não tenho uma resposta ainda exata, mas é uma coisa que está crescendo e as pessoas interagindo, e até por isso a gente está aqui, né? E daí, Sim. você acabou de falar agora, somos concorrentes? E se formos? Eu E posso. a gente se conheceu numa live, né, Cris? Então, a gente se conheceu numa live do Fernando Sembranelli, lá no High Hub. É isso, e não tem assim, ah, não, nossa, será que a Orquiodonto é meu concorrente? Não, é alguém que a gente pode unir esforços, que a gente pode levar conteúdo, a gente tem formas diferentes de ver, então, assim, é muito gostoso esse crescer. Eu acho que a gente não tem que viver e nem buscar as nossas carreiras com base no medo, na insegurança, na Sim. incerteza, né? O medo é bom porque nos tira de alguns riscos, isso é importante. Uhum. Mas medo demais paralisa e não é bom, né? Então, Cris, eu vou ler aqui alguns comentários, ó. leia, leia. Da doutora Adriana. A doutora Adri trabalhou comigo. Dentista também, que ela colocou aqui. Poucos dentistas que se preocupam com a evolução constante da sua clínica. E principalmente com a humanização. Que é isso que você falou, que a gente tem que trabalhar bastante, né? Não, é verdade. Ainda mais Muito. agora. Aqui um comentário do Elcio. Excelente ver a habitual entrevistadora, hoje na posição de entrevistada. Doutora Cristina Goelner dando uma verdadeira aula de empatia. Olha só que legal. Ai, que legal, obrigada, Elcio. Elcio é um amigo que a gente, né, pelas lives, tá? E sempre me acompanhando. Obrigada pelo Ai, apoio. vamos ver por aqui. É isso aí. Que legal. Não, é legal. E a gente tem essa, como o Elcio está falando, né? Hoje eu vim aqui, eu até brinquei, eu fiz um post falando, nossa, eu tô ansiosa por falar. Né? Vai ser a minha vez, porque é uma outra, é a gente se colocar Não, num outro lugar e sim. isso a gente também na clínica a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa sentar Uhum, na nossa cadeira e ver o que que o verdade. nosso paciente vê, o que que ele sente, o que que ele espera. Será que eu estou acolhendo, né? E não é, eu acho que às vezes a gente se preocupa muito. Tem uma questão que eu acho importante que assim,
é a ambientação, né? Quando a gente fala de atendimento de excelência, né? E a gente se preocupa muito com o marketing, da porta para fora. Até você falou, né? Que eu já vi muito clínica e até tem um termo que eu uso, que eu vi além da sala de espera, né? Porque a gente tem que pensar no todo. O bastidor da nossa clínica, né? A parte de trás, ela Uhum. tem que estar alinhada com aquilo que a gente quer oferecer. Então, toda a nossa equipe, saber por que que a gente faz aquilo, o que que a gente quer levar para o paciente. A gente tem que ter uma atenção muito grande também com quem trabalha com a gente, ver se aquela pessoa tem o perfil que tem Exato. sentido para a gente, né? Uhum. Uhum. E, porque às vezes você está perdendo pacientes porque você tem uma pessoa que não acolhe, que não entende a importância dela ali na linha de frente, né? Sim. E, Uhum. e outra coisa que eu ia falar da ambientação também, às vezes não é ter a clínica mega hiper decorada, super moderna e ela ser fria, né? Uhum. Não São as serve, não pessoas, dá. né? São as As pessoas. pessoas. Sempre. Então, às vezes a gente entra no lugar e a gente sente isso, né? Nossa, que Sim. lugar gostoso. Esse Uhum. gostoso, ele é muito mais do que está ali na decoração, né? É a essência que a gente quer levar para as pessoas. E é isso que a gente tem que nortear a nossa vida dessa forma, né? Eu E, acho isso aliás, muito Cris, importante. falando em decoração, meninas, agora vai sair tudo, né? Porque por causa da biossegurança a gente tem que tirar tudo. E aí você vê aquele espaço vazio e fala assim, gente, que tristeza que dá, né? E aí a diferença vão ser nas pessoas, né? Como é que a gente está acolhendo o paciente que chega? Sim, sim. E sabe o que você me fez lembrar? Eu tenho uma revista que eu guardo há muitos anos, que tem um apartamento numa decoração meio minimalista, assim, ele é bem vazio, brancão e tudo, mas ele transmite uma paz, uma coisa tão gostosa, que eu guardei aquilo. Eu falei, gente, não é a decoração. Então, é isso que a gente tem que ver que não são os móveis, né? É algo mais, não é né? É algo mais que está ali naquele lugar. A gente sabe que quando a gente está atendendo, muitas vezes o paciente que senta ali, ele quer falar com a gente. Sim. Ele quer trazer o Uhum. seu problema, ele quer trazer a sua angústia. Então, a gente tem que escutar, a gente tem que ser bom ouvinte, né? Não só bom cirurgião dentista, bom técnico, né? Na parte técnica, na parte clínica, Uhum. mas a gente tem que ser bom ouvinte, porque isso Sim. muda tudo, 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 tudo. Lembrar que a gente trabalha com sonhos, né, Cris? O paciente, quando Ou senta na nossa cadeira, né? Por sim, que que ele está sim. ali, né? Uhum. E às vezes e tem isso também, eu me encanto com essa parte de entender o lado psicológico do paciente, né? O que que aquela dor que ele está sentindo, o que ela significa, né? E qual uma das coisas que eu aprendi na clínica, eu acho que todos nós da saúde deveríamos ter isso muito claro, que assim, a dor do nosso paciente é a dor dele. A gente não tem como medir. Então, se ele está falando que para ele dói muito, é porque dói muito. E a gente tem que Uhum. respeitar, né, essa fala, esse sentimento. E eu aprendi isso com uma paciente no meio de uma madrugada que me acordou como, doutora, eu tô com muita dor, eu preciso. E lá fomos nós para o consultório, eu atendi ela no meio da noite. E quando você né, olhava o que que era, não era uma grande lesão, não era um grande. Mas para ela estava doendo. E ela era uma pessoa sozinha, eu acho que potencializou aquela questão. Então, eu Uhum. conhecendo a história dela, né? Ela sozinha, no meio da noite, aquilo tomou uma proporção muito maior, né? Uhum. E aquilo me marcou muito, sabe? Naquela época, eu falei assim, nossa, é a dor de cada um, e a gente tem que Dela, saber é. entender. Exato. E também, Cris, eu vou olhar aqui mais uns fale, comentários. A fale. Taluca. Eu, quando na qualidade de paciente, adoro me sentir em casa ou na sala de espera.
dá um conforto. A Geralda Maria. Cris, muito clara e objetiva nas palavras, um verdadeiro ensinamento. Olha que legal, Cris. E o Elcio? Obrigada. Humanização de todos os processos e procedimentos do atendimento. É isso aí. Eu acho que a gente... Por que que o mundo parou, né? Até os meus entrevistados também me ensinam muito, né? Então, é uma delícia, porque a gente vai trocando, né? E numa das entrevistas, o Dr. João Paulo, ele comentou, né, que o mundo parou, em 90 dias, o mundo inteiro foi contaminado, e a gente parou. Por que que a gente parou, né? Acho que é para cada um de nós, tanto na vida pessoal, mas também na profissional, que essa parada significa? O que que a gente pode olhar, ou melhor, o que que a gente deve olhar, né? Aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade que o mundo está dando, que em Sim. outra situação a gente não pararia para olhar. E daí, às vezes, quando a gente pararia em algum desequilíbrio físico, em alguma doença, né? Porque a gente vai Uhum. desequilibrando o nosso organismo e então, por que dessa parada? Então, eu acho que é um ótimo momento para a gente refletir, porque sim, porque não, gosto, não gosto. Eu acho que é muito importante a gente identificar o que a gente não gosta, né? Sim. Porque isso machuca Uhum. muito quando a gente trabalha naquilo que a gente não gosta. Aquilo Exatamente. machuca, né? Uhum. Então é algo que precisa ir, e daí os nossos clientes percebem isso, né? Os nossos clientes, nossos pacientes, quando a gente não faz por amor, não faz com aquela, aquela vontade, daí não flui, não vai, né? Não cresce. Não cresce, né? Aqui, ó, tem... Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque tem bastante. Até me perdi aqui, Cris. Acho que tá tudo certo aqui. Eu li os Ah, legal. comentários de todo mundo. Eu vi Cris, um a gente já lá está no nos começo. minutinhos finais. Ah, pode Ah, falar. é isso mesmo. Eu vi um lá no comecinho, mas eu perdi agora que eu achei interessante, de falando também de propósito e tudo. Enfim, eu gosto de falar, não tem certo, não tem errado, né? Não tem, a gente não tem que seguir a cabeça dos outros. E como eu disse, né? Muita gente me criticou ao longo da minha vida por eu ter feito odonto, por eu ter abandonado o odonto, a clínica, mas Caramba. eu não abandonei a saúde. Hoje eu sou feliz porque eu trabalho para a saúde, né? Então, meu propósito lá de quando eu estou aqui falando com você, eu lembro da minha situação na infância, quando esse pensamento passou pela minha cabeça de eu querer a área da saúde. E então hoje, num caminho completamente diferente, né, inusitado, não previsto, mas eu estou na saúde, eu me dedico ao segmento da saúde e isso me faz feliz, né? Que legal. Então, eu acho, eu gosto de comentar isso porque às vezes a gente está em dúvida, a gente acha que não pode mudar e Falta pode, a qualquer coragem. momento. É. Eu ainda falo, eu tô bem pertinho dos 60 anos, eu falo assim, eu não, daqui a pouco eu vou fazer outra faculdade, vou aproveitar o programa da USP e tudo. Eu falei assim, vou fazer mais. Eu continuo estudando, mas tem tanta coisa para a gente fazer ainda, né? Então, Uhum. é muito legal isso. A média de Essa quantas profissões, Cris? Quantas carreiras que os nossos filhos vão aprender? 8, 8? Olha, então 8. ainda tem muito para a gente fazer. Tem, tem. E sabe o que é legal da gente ver, cada vez mais a gente vê, num trabalho voluntário onde eu atuo, há uns anos atrás, um dos voluntários, ele veio preencher com a gente, perguntar se a gente podia ajudá-lo, que ele precisava fazer, como é que fala? Estágio. E ele é um senhor, tudo. Eu falei, nossa, para que o senhor precisa do estágio? Tudo.
Não, porque eu estou terminando a faculdade. E daí eu fui pegar os documentos, a gente foi ver o que que ele podia fazer para nos ajudar, para a gente poder, né, fazer as horas. E ele estava concluindo a administração com 82 anos. Uau! E então, assim, Que ele demais. para mim, acho que ele nem sabe disso, o seu Miguel. Ele foi uma inspiração de ver que com 82 anos ele estava lá firme e forte estudando e fazendo estágio, né? Então, eu acho que isso que é a beleza da vida. A gente, por mais que a gente esteja num momento de incerteza, de atribulações, né, de muitos estão desesperados. Eu sei de Uhum, colegas dentistas que estão assim entrando em processo depressivo. A gente tem que tentar ver que existem oportunidades, dá para a gente mudar a vida, dá para a gente fazer coisas diferentes, né? E a gente uhum. tá aí, temos que ir atrás, não podemos desistir. Ótimo, Cris. Falar aqui do último comentário, ler, na verdade, da Geralda Maria. Nessa pandemia, pude ter a certeza que amo ser representante, o que é realmente minha profissão. Mas na necessidade, na pandemia, virei cuidadora de idoso, fisioterapeuta e admiradora das lives. Ai, que legal. Ai, que bonitinho. É isso aí, todo mundo se reinventando, né? Todo mundo, sem sombra de dúvida, todos nós. Ai, Cris, tinha um muito elogio legal. lá lá nos primeiros, do personal, deixa eu ver aqui que eu não posso deixar de falar. Te mandou parabéns aqui pela sua carreira. Meu Deus, cadê? Não posso deixar de falar o nome dele. Personal. Vamos lá, vamos lá. Eu, às Ai, vezes, não nas acho lives, mais. eu me perco É, nessas. não, falar. Deu parabéns para você pela sua carreira, mas ficou ali, agora eu não vou conseguir achar o nome dele. Mas, Cris, a gente Para já está indo para nossa. os minutinhos finais aqui. Queria te agradecer por ter cedido aqui uma horinha para vir falar com a gente. Muito obrigada. E quem quiser seu contato, suas redes sociais, como é que te encontram aí pro. Me encontra. Eu tô Cristina Guelner, onde eu tô no Insta, no Facebook, no YouTube, tem meus contatos para mentoria, para o que for necessário, né? A gente sempre, ou encaminhar, às vezes a gente ajuda. Eu quero também agradecer, Eliana. Você também é uma, né, uma empreendedora aí, uma inspiradora de outros colegas, eu acho isso importante. E estou animada para a gente também conversar na próxima semana sobre os seus desafios. Eu acho que vai ser muito legal Legal, também. ótimo. Semana que vem estaremos juntas de novo. É E isso já aí. te convido aqui para um café presencial quando tudo isso Ah, acabar. sem sombra de Mesmo que você não dúvida. goste de café. Ah, mas ó, o café eu nem ligo, eu gosto da conversa. Ah, então tá Muito bom, obrigada Cris. pela Obrigada, oportunidade, Cris. foi muito legal. Eu que agradeço e até semana que vem. Beijo. Até. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.